Olá, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de Laboratório de Programação 1. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os comandos mais básicos da programação, dos algoritmos, que são os comandos leia e escreva. E bom, o que são o comando leia e escreva? Bom, o comando escreva é um comando onde você vai pedir para o seu computador escrever alguma coisa na tela. Simples assim. E o comando leia é um comando onde você vai pedir para o computador ler alguma coisa que o usuário vai digitar. Simples assim. Por que esses comandos existem? Esses comandos são a forma de comunicação entre o usuário e a máquina. Porque quando a gente escreve um programa, a gente está escrevendo para uma outra pessoa, que não seja a gente, no geral. E a gente precisa que o computador, que o programa, o computador, se comunique com o usuário de forma eficiente. Porque um não fala a língua do outro, então a gente precisa fazer com que essa comunicação seja eficiente. Bom, como eu disse na aula anterior, o comando escreva ele é bem simples. Você coloca o comando escreva, abre parênteses, abre aspas, e o que você digitar entre as aspas vai ser escrito na tela. Muito simples. Tem alguns poréns. Tudo que você escrever ali dentro das aspas vai aparecer na tela, inclusive espaços, inclusive quebras de linha. Como a gente faz uma quebra de linha na programação, no algoritmo? Bom, no caso aqui do Portugal, usando a linguagem Portugal, a gente usa um barra N, essa barra que está escrita aqui. O que é uma quebra de linha? É quando você quer que o programa pule para a próxima linha, antes de escrever ou ler alguma coisa. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui só essa linha. Escreva, digite um número inteiro. Muito simples. O que eu estou querendo dizer aqui é que o computador vai escrever essa frase aqui na tela. Digite um número inteiro. Bom, e o que vai acontecer quando chegar nesse comando leia? Bom, o computador vai esperar o usuário digitar um número, digitar alguma coisa e apertar Enter. Quando ele apertar Enter, quando o usuário apertar Enter, o computador vai tentar guardar nessa variável chamada número. E se for o número inteiro, ela vai guardar. Bom, a gente vai trabalhar com variáveis na próxima aula. Mas saibam agora que, como eu já disse na aula anterior, antes de guardar alguma coisa, antes de usar um espaço de memória, eu preciso declarar que eu vou usar esse espaço de memória. Como eu faço isso? Primeiro eu digo que tipo de dados ela vai guardar. E depois eu dou um número. Dou um nome para esse espaço de memória. Então, eu digo aqui, antes de qualquer coisa, que eu vou usar uma variável chamada número e que ela é do tipo inteiro. Ok? O que isso quer dizer? Que minha variável chamada número só vai guardar números inteiros. Tranquilo? Então, quando eu chegar nesse comando aqui, leia número, o computador vai esperar o usuário digitar um número inteiro e vai tentar guardar na variável número. Só vai guardar na variável número se for um número inteiro, ou seja, se for do mesmo tipo de dados da variável. Se eu tentar salvar uma letra, ele não vai salvar, vai dar erro. Se eu tentar salvar um número real, também não vai dar certo. Ok? Então eu preciso que o usuário digite o número inteiro, tanto é que eu imprimo essa instrução antes. Eu coloco essa instrução na tela antes. Digite o número inteiro. Existe a possibilidade do usuário digitar um número que não seja inteiro? Sim, existe. Mas isso aí a gente não tem controle sobre isso. Ok? A gente já está dando as instruções para o usuário. A gente está esperando que ele digite o número. E
vai dar erro e a gente não tem controle sobre isso por enquanto. A gente mais para frente vai trabalhar com esse tipo de coisa, ok? Bom, eu guardei num número. Eu guardei na variável número um número inteiro, presumidamente, supondo que o usuário tenha escrito o número inteiro. Ele espera o usuário digitar um número inteiro. Beleza. E se eu quiser escrever o valor que está salvo nessa variável chamada número? Eu quero saber o que tem guardado ali dentro. Eu quero mostrar para o usuário o que está guardado ali dentro. Como que eu faço? Eu uso o comando escreva, obviamente, porque eu quero escrever alguma coisa na tela. Só que, como é uma variável, eu não sei o que tem lá dentro. Então eu preciso escrever de uma forma que ele imprima o que tem lá dentro, independente do que seja. Então eu só preciso apontar, só preciso dizer aonde está o valor que eu quero, onde está guardado o valor que eu quero que seja impresso na tela. No caso aqui, vai estar guardado dentro da variável número. Por que eu não uso aspas aqui nesse comando? Se eu usar aspas, ele vai imprimir a palavra número. Eu não quero que ele imprima a palavra número, eu quero que ele imprima o valor da variável número. É assim que eu diferencio como imprimir uma variável, como imprimir uma frase, como imprimir qualquer outra coisa, como imprimir uma instrução para o usuário. Dessa forma, se eu quero que ele imprima um valor que está salvo numa variável, eu passo só o número da variável sem usar as aspas. Ok? Então o comando escreva é o mesmo, só que para imprimir o que está dentro da variável eu não uso aspas. Muito simples, ok? E quando eu quero imprimir uma frase ou uma instrução e uma variável ao mesmo tempo, como que eu faço? Então, deixa eu só colocar aqui. Escreve o valor salvo dentro da variável número. Ok? Lembra que eu falei de comentários? Comentários são importantes para a gente entender o que está acontecendo no código quando a gente for revisitar ele. Muitas vezes a gente escreve um código e esquece o que ele fazia. Então, se eu escrever um código hoje e eu precisar dele daqui 2, 3 meses, eu for olhar ele de novo, eu muito provavelmente não vou entender se eu tiver esquecido. Ok? Então eu vou precisar analisar o código de novo para entender o que ele faz. E esse trabalho vai ser mais fácil se eu tiver comentários dentro do meu código, ok? Então isso é importante. Comentar o código tanto para você entender, caso você revisite o código no futuro próximo, ou no futuro distante, ou no futuro em geral, tanto para isso quanto para se você passar o seu código para outra pessoa, para essa pessoa entender também, ok? Então isso é importante. Às vezes você vai passar seu código para outra pessoa e a forma como você escreve é muito diferente da forma como outra pessoa escreve. Então você precisa explicar, entre aspas, como o seu código funciona dessa forma, usando comentários, ok? Então, bom, voltando. Eu quero escrever uma frase, eu quero escrever um nome, eu quero escrever qualquer coisa na tela e o valor de uma variável, um valor que está salvo dentro de uma variável. Como que eu faço? Eu faço dessa forma. Escreva. Você digitou o número, espaço, fecha aspas, vírgula, número. O que ele vai fazer aqui? Ele vai imprimir essa frase, vai dar um espaço, porque eu coloquei o espaço aqui no final,
Então ele vai imprimir a variável número. E o que está salvo dentro da variável número? É um valor que eu mesmo digitei lá em cima, que ele leu e guardou dentro da variável número. Muito simples. Vamos testar esse código aqui. Bom, aqui no meu console já aparece a frase que eu digitei lá em cima. Escreva, digite o número inteiro. Eu vou digitar o número inteiro. Vou pôr o 15. Esse 15 que ele imprimiu aqui, logo em seguida, é dessa instrução aqui. Escreva número. E depois, ele escreveu, você digitou o número 15. Você digitou o número 15, que foi essa instrução aqui. Ok? Eu posso colocar a variável antes? Posso. Posso fazer isso aqui. 15, peraí, não. Número, vírgula. Você digitou o número 15. Deixa eu executar de novo. Vou colocar o número 11 agora. Tá vendo que ele não vai para a próxima instrução antes de eu apertar Enter. Então ele espera eu digitar e apertar Enter. Quando eu apertar Enter, ele está nessa instrução aqui. Quando eu apertar Enter, aí ele vai para cá. Ele está esperando eu inserir um valor e apertar Enter. Tranquilo? Então agora eu vou apertar Enter. 11, 11, você digitou o número 11. Por que ele digitou 11 duas vezes seguidas aqui? Porque eu dei a quebra de linha aqui no você. Tá vendo? Deixa eu apagar essa quebra de linha. Você vai ver que vai aparecer tudo na mesma linha agora. Esse 11, você digitou o número 11. Quer ver? Deixa eu digitar o número 11 de novo. 11, apertei Enter. 11, 11, você digitou o número 11. Porque ele escreveu duas vezes o 11 aqui por causa desse comando aqui. Tá vendo? Eu pedi para ele escrever o número e escrever o número duas vezes seguidas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar essa linha e vamos ver o que acontece. Digite o número inteiro. Eu vou digitar o número 2 agora. 2, você digitou o número 2. Vocês reparem aqui que o 2 está junto do V. Por quê? Porque eu não coloquei um espaço aqui antes do V. Então eu não pedi para ele imprimir. Então essas coisas a gente precisa prestar atenção para facilitar a vida do usuário também. Para ficar mais fácil de ele entender. Digite o número inteiro. Digitar 5. Apertei Enter. 5, espaço, você digitou o número 5, espaço. O espaço que foi que eu coloquei aqui dentro das aspas, beleza? Se vocês colocarem fora das aspas, não vai fazer diferença. Ele não vai imprimir um espaço. Só se você colocar dentro das aspas. Tudo bem? Eu posso fazer outra coisa? Deixa eu ver. Eu vou colocar o número 4 aqui. 4, você digita o número 4. Beleza, ainda está dando certo. Se eu quiser colocar uma quebra de linha antes do número aqui, eu posso colocar outra frase aqui? Posso colocar. Vírgula. Olá. Espaço. Olá. Digite o número inteiro. Está 15. Olá, 15, você digitou o número 15. Então, você pode fazer tudo isso com o comando leia e escreva, ok? Eu posso ler mais de uma variável ao mesmo tempo? Vamos colocar número 2. Eu posso colocar mais de uma variável aqui? Igual eu coloco no escreva, vamos ver. Digite o número inteiro, 15. Ele vai esperar eu ler outra variável. 13, você digitou o número 15. Por que que ele não me imprimiu o número 13? Porque eu não pedi para ele imprimir o número 13, que está salvo na variável número 2. Então,
vamos usar outra nomenclatura. O valor 13 está salvo na variável número 2, chamada de número 2, ok? Vamos executar aqui. 15, 14. Você digitou o número 15, 14. Como que eu imprimo um espaço entre essas duas variáveis? Eu posso fazer isso aqui, ó. Abre aspas, fecha aspas, eu coloco só um espaço entre as aspas. Coloco outra vírgula. Vamos supor 2 e 3. Você digita o número 2, 3. Ou eu posso colocar isso aqui também. E vamos executar 7 e 9. Você digita o número 7 e 9. Entenderam como isso funciona? Não tem limite para o que você pode colocar no comando escreva. Você só precisa respeitar essas regras. Abre aspas, fecha aspas quando é alguma coisa que você quer escrever, de fato. Você só coloca o número de uma... Você não usa aspas quando você quer imprimir o valor que está salvo dentro de uma variável. E você pode colocar múltiplas frases e múltiplas variáveis no mesmo comando escreva. Se eu quiser colocar só duas variáveis, como que eu faço? Deixa eu pôr isso aqui para ficar mais simples. 12, 15. 12 e 15. Qual que é o único problema disso aqui? Se eu passar isso aqui para um usuário, ele não vai entender o que está acontecendo. Simples assim. Ok? Então, por essa aula é só. A gente vai, na próxima aula, ver mais sobre variáveis, ok? E por enquanto é isso. Eu vou deixar esse código aqui como exemplo lá no Moodle e o nome do arquivo vai ser exemplo 1, beleza? Então deem uma olhada, brinquem um pouco com esses comandos leia e escreva. E qualquer dúvida podem me procurar nos grupos ou diretamente no WhatsApp. Tudo bem? Até a próxima.